Diletos amigos, saudações a todos. Hoje teremos um episódio muito especial no Semcast. Falaremos sobre neuropsicologia. Para isso, trazemos a doutora Alessandra. Muito obrigada. O doutor Gabriel, neurocirurgião da SEM. Obrigado. E a nossa convidada muito especial e a primeira vez no Semcast e faz parte da nossa clínica, doutora Isabela. Muito obrigada. Eu estive ausente por um bom motivo. Sim, olha, impreterivelmente. E esse motivo é uma alegria para todos da clínica, pode ter certeza. Bom, para começar, podia falar um pouco sobre a sua formação. Então tá bom. Então vamos lá. Eu sou psicóloga, né? Minha primeira formação. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal de São Paulo. E logo que eu saí da faculdade, eu fui me especializar em psico-oncologia para poder trabalhar em hospitais. Sempre gostei muito da área de saúde, né? De estar na área da saúde. Então, eu trabalhei na área hospitalar por muitos anos. Não interessa quantos. E eu, dentro desse universo hospitalar, né? A gente sempre se deparava com muitas questões de ordem cognitivas, né? Os pacientes dentro do ambiente hospitalar, eles apresentam uma série de alterações, seja por conta de medicação, seja por conta de doenças, né? E eu já tinha um gostinho, assim, pela área da neuro, porque na minha faculdade eu fiz muita pesquisa dentro da área de neuropsicologia, né? Mas eu deixei ali um pouquinho no cantinho e fui me especializar na questão do trabalho, da parte prática, né? E aí, nesse meio do caminho, eu pensei, acho que eu vou voltar, né? Voltar a estudar um pouquinho mais. E eu entrei, fui fazer especialização de neuropsicologia, lá no Departamento de Neurologia da USP. E aí, desde então, eu tô nessa área, né? Eu acabei entrando em contato também, isso começou nos hospitais, de fazer avaliação de crianças, né, na área dentro da oncologia pediátrica mesmo, por conta de crianças com algumas síndromes, né, então os próprios médicos pediam algumas avaliações, né, uns pareceres, na verdade, mas ainda o hospital, ele te deixa um pouco restrito, né, então no quesito do setting mesmo, para você conseguir aplicar uma avaliação bem aplicada, né? Então, aí eu transferi, né? Eu acabei indo mesmo pro consultório. Mas tem um detalhe importante da sua formação. Eu fiz um mestrado. Eu fiz um mestrado em neuro também. Mas explica um pouco para a nossa audiência o que seria exatamente a neuropsicologia. Certo. Para que consiga começar a diferenciar, né? Que Sim. É sobre o assunto aqui em questão. Com certeza. Neuropsicologia, ela é uma ciência que faz essa correlação entre as neurociências, né? Então, aí dentro das neurociências estão a neuroanatomia, a neurofisiologia, né? Junto com as questões associadas ao comportamento humano. Eu gosto de fazer uma associação com o computador, né? Computador, a gente precisa ver, para ele funcionar, ele primeiro tem que ter uma estrutura, tem que estar todas as pecinhas em ordem e funcionando bem, né? Então, essa ali seria a parte cerebral, anatomia e tudo mais. Mas a gente precisa, para ele funcionar também, tem uma parte interna, né? Dos softwares e dos programas de instalação, né? Para que ele possa funcionar. Então, a neuropsicologia é como se ela estivesse olhando para esse conjunto todo, né? Para a parte... a gente se baseia, né, nessa parte estrutural, mas o que interessa, o que a gente está avaliando, é como ele vai funcionar, né? Como existe esse funcionamento a partir dessa estrutura. Então... Mas, assim, diferenciando isso da psicologia, e não entendi bem como seria a diferença entre, por exemplo, alguém que vai procurar um psicólogo ou um neuropsicólogo. Sim, tá. Então, a neuropsicologia é uma especialidade da psicologia, certo, né? Para você se formar neuropsicólogo, você tem que ter feito psicologia primeiro, porque você precisa ter todo esse embasamento das bases de comportamento humano mesmo, né? Parte emocional, psicológica, conhecimento de psicodiagnóstico, avaliação psicológica, né? De aspectos de personalidade, para daí você poder se especializar mais nessa parte mais cognitiva mesmo, tá?
Ajudou? Respondeu? Sim, não, sem dúvida. Assim, cognitivo é o que a gente fala de inteligência? Não só, né? A inteligência, ela faz parte das habilidades cognitivas, né? Na verdade, até a explicação da inteligência, ela é bastante complexa, porque a gente não consegue exatamente definir inteligência como uma coisa só, né? Hoje em dia, o que a gente tem de mais próximo de definição da inteligência é os conjuntos de habilidades que você precisa e que você reuniu, né? De conhecimentos, coisas que você foi armazenando ao longo da vida, de conhecimentos gerais, de vida, de experiência, de estudos, mas você também precisa saber aplicar isso Nas atividades, Na né? sua, não, na sua não. rotina. Mas tem um conceito específico, assim, ai, que subiu a Associação. palavra. É com coisas novas, mas não é coisa. É tipo, com situações inusitadas, né? Então, né, a pessoa inteligente, ela tem que saber aplicar tudo que ela aprendeu diante de uma situação que ela nunca viveu também, né? Porque às vezes você Então- vive alguma coisa nova, você usa o que você tem de bagagem para resolver aquele... Isso, né? Então, envolve resolução de problemas, envolve também aquisição de conhecimento novo, né? A inteligência, ela não pode parar, né? Então, ele é um conceito bastante amplo e faz parte dos processos cognitivos, né? E como funciona essa avaliação neuropsicológica? Tá. Ou se tem, por exemplo, se for o caso, para segmentos específicos, como criança ou adultos? Sim. Mas uma pergunta de cada vez. Tá, então assim, né, a neuropsicologia, ela pode atuar em muitos segmentos que impliquem e precisem desse conhecimento dos aspectos cognitivos e comportamentais, né? Então, a gente pode trabalhar com crianças, com adultos, em escolas, com idosos, e precisa surgir a partir de um problema, né? Uhum. A gente vai... É identificado algum tipo de problema ou de dificuldade nesse funcionamento, e aí essa pessoa vai procurar um neuropsicólogo, né? Então, por exemplo, no caso dos idosos, né? A gente pode atuar, a avaliação neuropsicológica, ela vai abordar, por exemplo, ajudar na investigação e diagnósticos Síndromes dos quadros demenciais, demenciais, por exemplo. A avaliação neuropsicológica, ela é um processo longo. Às vezes as pessoas chegam no consultório achando que Querendo em uma resposta consulta rápida. a gente já vai Como sair se de fosse lá um teste de avaliado. QI, né? Isso. Fazer uma provinha. Aliás, aqueles testes da internet, né? Que você responde em 15 minutos e eles te dão várias respostas. Mas não, né? Ele é um processo bastante minucioso, porque, afinal de contas, a gente precisa conseguir descrever, tirar uma bela de uma fotografia, né? Do funcionamento neurocognitivo dessa pessoa. Então, a gente sempre começa, eu, né, no caso, sempre começo com entrevistas, anamneses, onde eu preciso entender qual é a queixa, né, como essa pessoa chegou até entender que foi necessário procurar um neuropsicólogo. E aí, a gente precisa entender o estilo de vida da pessoa, a configuração familiar, como estão os aspectos emocionais também, né? Neuropsicologia, a gente precisa abordar tudo mesmo. A partir desse processo de entrevista, de anamnese, a gente aí sim vai partir para o que é mais famoso da neuropsicologia, que são os testes neuropsicológicos, né? Então, esses testes são materiais padronizados, e que eles são, para serem desenvolvidos, até um processo bastante difícil, muito demorado, porque é preciso fazer um estudo populacional, né? Para Então, saber o que é o Uma normal. média gente saber do que seria normal. Como dado estatístico. Exatamente. E isso tem muita diferença, por exemplo, de países, culturas. Às vezes, até mesmo dentro do Brasil, a gente tem que se preocupar, por exemplo, com questão de escolaridade, de escolas públicas e escolas particulares. Existem normalidades diferentes dentro desses dois ambientes, né? Então, todo esse processo, ele é passado também, é feito todo um processo, por exemplo, de tradução, quando o teste ele vem de outro país, né? Porque a forma de usar as palavras e fazer as perguntas são muito diferentes, então isso
Tudo precisa ser adaptado, traduzido e normatizado, que é o que a gente fala, né? De desenvolvimento da norma, da curva normal, para que aí a gente possa avaliar os nossos pacientes, né? Com esses testes que parecem... Muitos deles parecem atividades, brincadeiras, jogos. Tem uns que lembram prova da escola, né? Não, semana passada foi engraçado que a criança falou assim, mas eu já passei na médica, né? Que foi a avaliação psicológica. Passou. É legal essa consulta, né? Porque ela tinha ficado desenhando. É né? divertidíssimo. Assim, nossa, foi muito legal essa consulta. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho muito divertido os testes, assim. Principalmente para as crianças, tem muita brincadeira, tem muito jogo, realmente entretém a criança. É difícil a criança que fica muito entediada, por exemplo, com os testes, né? E aí, enfim, esses testes, eles ajudam a gente a construir um raciocínio clínico, né? Eles também não são tão óbvios, não basta simplesmente eu aplicar um teste, ele me dá uma pontuação e isso diz alguma coisa. A gente tem que analisar isso em conjunto com todos os resultados e com tudo que a gente sabe sobre a pessoa e sobre, enfim, né, a vida dela, sei lá, se for a doença, né, dela, o caso. Os exames, né, eu preciso também verificar os exames neurológicos para ver se tem, às vezes, alguma associação de localização anatômica com algum dado que esteja aparecendo ali nos resultados dos testes, né? E aí esse processo leva mais de uma sessão. Às vezes a gente estima que, assim, de 4, 8 sessões, às vezes até 10 sessões, a gente já chegou, né? Nesse conjunto todo das entrevistas, porque eu também não só avalio o paciente, como também é preciso conversar com familiares, cuidadores. No caso de crianças, a gente também entra em contato com a escola. Às vezes, se necessário, é preciso ir até a escola para observar a criança ali naquele ambiente, né? Como que ela se comporta ali. A análise dela é muito complexa. Sim. E, assim, eu particularmente fiquei sabendo de testes neuropsicológicos há pouco tempo, né? E, na verdade, fala aqui a audiência que a doutora Isabela é a referência nossa para testes neuropsicológicos lá na Clínica 100. E esses testes têm ajudado a definir muitas condutas nos pacientes. Ela trabalha lá na clínica, principalmente com criança, mas avalia os adultos também, né? Mas, assim, justamente, eu acho que é até importante a gente esclarecer aqui a complexidade desses testes. Sim. E a percepção de quem os realiza, que não é um preenchimento e um achado numérico que vai dar um valor específico. E a preocupação, né, como a Isa falou. A interpretação, né, da formulação do relatório. Sim. Ao final desse processo de avaliação, né, eu emito um laudo. Esse laudo, ele tem o valor de um documento, né? Isso, inclusive, por exemplo, em caso de um idoso com um quadro demencial muito avançado, né? Se ele passou em avaliação comigo e isso está descrito, esse laudo ele pode ser utilizado até juridicamente, né? Como forma ali de precisar de uma tutela, de algo assim, né? A questão das crianças também, né? As crianças principalmente agora, né? As escolas têm se envolvido muito e têm pedido muito esse tipo de avaliação para que elas possam entender com o que é que elas estão lidando e principalmente porque a avaliação neuropsicológica hoje em dia é o padrão ouro para diagnóstico de transtornos de desenvolvimento, como o TEA, né? O TDAH, TOD, esses... Assim, só fala essas siglas. Porque... tá. Como o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno opositor desafiador, etc. Isso é interessante porque dependendo até muda a dinâmica da sala, né? Que você falou assim, da questão de um professor auxiliar e tudo, né? Esse tipo de laudo pode ter esse tipo de consequência, né? Exatamente. Sim. Não, isso é importante, né? Para oferecer, inclusive, em resumo, melhor tratamento para aquela criança quando precise. Teve uma mãe que me perguntou, na verdade, não me perguntou, não, ela estava me contando justamente que ela usou um dos nossos laudos, né? Até para pleitear na rede pública o professor auxiliar. E eu não sabia que isso é lei. Isso virava um direito, né? É um direito, sim. Realmente é uma criança que a gente acabou diagnosticando que realmente essa necessidade e aí
isso permitiu que ela pleiteasse. Sim, para a escola também é interessante, é importantíssimo, Sim. porque ajuda ali a dinâmica da classe melhor e o professor também não ficar tão sobrecarregado. Não né? só para ela, para os outros alunos. Claro, também. para os outros alunos. Eu acredito que para a Alessandra nem tanto, mas para a gente existe, para mim, para o Dr. Gabriel, para a doutora Isa, existe uma curva, né? Que chega no final do ano, o consultório realmente ele vem mais crianças. Sim. E hoje está mais difundido realmente o tal do déficit de atenção e o espectro autista, né? Uhum. E assim, todas essas crianças são encaminhadas, elas vêm primeiro... É interessante que eles não encaminham para o neuropsicólogo, eles encaminham para avaliação neurológica primeiro, Sim. mas a gente sempre encaminha, justamente Porque precisa padrão ouro. pela você acurácia Exato. do teste que é realizado. Uhum. Podia falar para a gente um pouco desses testes para esses dois tipos de criança, né? Porque às vezes você vê que a criança talvez seja um pouco mais agitada. Que você está falando, né, outro dia, aquela questão, falta um mês para acabar o ano escolar, fala, olha, manda lá meu filho que eu preciso de um laudo neuropsicológico para agora. Para agora. Tava falando para a semana que vem. Já me aconteceu isso. Essa dificuldade, essa resposta não é rápida, né? Não. Não. Eu acho que não é rápida nem para o médico dar um diagnóstico, entendeu? Quanto mais para você fazer um coisa que você tem que avaliar o ambiente da criança e como é a interação dela com esse ambiente. E aí eu explico muito para os pais, né, que assim, até e tudo influencia, né? Se a criança está irritada, se ela está cansada, então assim, você não pode extenuar, né, cansar a criança, porque esse teste vai ter essa alteração. E a importância, né, de ser bem feito, né, exatamente eu às vezes eu falo com as mães, olha, a gente acaba indicando profissionais porque o olhar do profissional, muito mais do que a aplicação dos testes, é um dos diferenciais, né? E é uma responsabilidade, porque nós estamos falando de transtornos que são taxativos, né? Como fala, né? E você pode aí determinar um tratamento errado, claro, né? Em cima de um laudo tão importante. Então, tem que ser muito bem feito, com calma mesmo, né? Do modo como você faz. Uhum. E eu já vi. Outro dia chegou um pai e falou assim, doutor, mas aquele exame que ela pediu, eu falei, demorou, né? Ele falou, falei, umas 5 sessões, e isso! Porque assim, ele chegou pronto para criticar, né? O profissional foi feito numa cidade fora. Eu peguei um laudo muito bem feito, muito bem elaborado, e eu falei, olha, isso aqui tá muito bonito, isso aqui tá muito bem feito. Você vê, assim, o cuidado que a pessoa teve na descrição, né? Uhum. Mas o pai chegou já pronto para realmente, assim, achou estranho, né? Um exame tão demorado, por que teve que ir lá 5, 6 vezes? Né? Sim. Mas quer queira, quer não, existe hoje em dia, queria até a sua opinião, talvez não um exagero, né? Talvez um aumento, não diria do diagnóstico, né? Mas de falar que uma criança tem déficit de atenção ou tem autismo, né? Aumento da suspeita, né? E o que é interessante, isso Mas é uma aumento de diagnóstico também. Uhum. Porque assim, eram diagnósticos menos conhecidos. Antes era criança atentada, né? Hoje em dia... Então, mas eu acho que é isso que o laudo ele se propõe realmente a você definir. O tanto que talvez é uma criança que precise de limites, vamos assim dizer, ou uma criança que realmente tem algo que precise ser tratado de forma adequada. Sim. Acho que era até isso que eu ia falar, né? Existe uma diferença, por exemplo, para a escola, né? Uhum. Mesmo com um laudo neuropsicológico, esses direitos só são realmente estabelecidos com uma assinatura médica, tá? Sim. Existem muitos médicos que dão diagnósticos sem passar por uma avaliação mais minuciosa, né? Então, eu acho que, não criticando, tem muitos bons médicos que sabem fazer um diagnóstico muito bem feito também com muitas sessões, sempre mais de uma sessão, né? Mas pode existir também quem esteja, né? Deixa passar ali alguma coisa, porque qual que é a grande questão, né, da neuropsicologia? Acho que o grande desafio para o neuropsicólogo é você conseguir isolar as habilidades que, na verdade, a gente está aqui conversando, tem coisas acontecendo o tempo todo, né? Então, eu estou pensando, eu estou tentando memorizar tudo que eu aprendi e colocar aqui para fora em boas palavras, né? Eu estou pensando como que eu devo me portar, se eu estou sendo adequada.
eu tô tendo que escolher as palavras certas, né? Então, a minha comunicação, ela tem que ser clara, eu tenho que me fazer entendida. Tudo isso é habilidade cognitiva, né? Acontecendo. Mas, a gente, para poder avaliar, o que acontece, né? Nas queixas. Muitas vezes chega aquela queixa difusa, assim. É uma criança desatenta. O que pode estar envolvido, né? Primeiro, nessa observação do que é desatento, né? Então, às vezes, é uma criança muito introspectiva, ou às vezes é uma criança que ela não se prende a fazer uma tarefa, ela não consegue terminar uma coisa porque ela precisa de concentração, ou ela é uma criança que qualquer estímulo está fazendo ela se perder, né? São coisas muito diferentes, né? Então, a neuropsicologia, ela precisa conseguir escrever e detalhar exatamente isso. E, às vezes, nem é questão de atenção. Às vezes, é uma criança que não tem uma organização mental adequada, ou ela não faz um bom monitoramento do que ela está fazendo. Então, ela é uma criança ali que comete muitos erros, porque ela simplesmente escreve um monte de coisa e não relê, por exemplo, né? Então, acho que essa é a grande especificidade da neuropsicologia, né? Conseguir realmente separar todas essas habilidades para identificar onde está o problema. Porque para esses diagnósticos existem critérios, né? Então, a gente tem que estar ali caminhando junto para poder dizer, não, essa criança, ela tem prejuízos de atenção, né? Então, precisa ter prejuízo de atenção em mais de 3 ambientes diferentes. Tem que ter em casa, na escola e na rua com os amigos, ela tem que ter algum prejuízo com isso, né? Então, a gente tem que estar avaliando todo o contexto e mais a parte, né, cognitiva, mental, de funcionamento, comportamental, para poder atribuir, né, quais são exatamente os critérios para um diagnóstico correto. Existe um manual de diagnóstico dessas doenças, né? O DSM. Mas você vê que a maioria desses sintomas, quando você olha, ele é compartilhado por várias doenças, né? E é esse ponto em questão que precisa ser avaliado. Sim. Em se tratando desse tipo de doença, espectro autista, o déficit de atenção, o familiar, né? Quando traz o paciente, não dá para você dar um diagnóstico. Não é igual, por exemplo, diabetes, que você vai lá, colhe o exame de sangue e fala, olha, você realmente tem diabetes. Sei lá, uma doença HIV. Você é positivo ou negativo. Esses daí são diagnósticos muito complexos. Exatamente. Tá? E assim, por isso que demanda esse tempo todo e essa especialização toda. E esse cuidado todo. Sim. Tem uma coisa assim que eu procuro fazer, é tomar muito cuidado mesmo, né? Até mesmo porque eu também preciso contar muito com outros profissionais, né? Por exemplo, para o próprio diagnóstico de autismo, antes de qualquer coisa, essa criança ela tem que ter passado por uma avaliação fonoaudiológica, por exemplo, para ver se a criança escuta direito, porque geralmente um dos primeiros sintomas que se tem no autismo é um atraso de fala, né? Então, até por ali tem que passar, sabe? Para antes de chegar. Então, eu preciso saber se está funcionando tudo, né? Então, você é uma precisa criança passar mais tímida, né? Também, né? Ou se ela não tem estímulo em casa suficiente. Eu tenho certeza, se eu fizesse um teste desse quando eu era pequeno, eu teria sido encaminhado a algum desses CIDs aí, com certeza. Mas provavelmente, talvez não teria. Se tivesse sido bem feito, não teria descoberto outra coisa. Talvez, existe uma possibilidade. E isso eu acho que é interessante, porque realmente essa separação, às vezes, dos tipos de inteligências, né? Porque, assim, o meu relacionamento com a avaliação do psico é antigo. Eu nem sei quanto tempo tem os testes, né? Mas eu lembro em 2006, era aquela dúvida se craniosinostose era estético ou não. E a gente não sabia, porque, se você deixasse crescer uma franjinha, então, assim, as coisas leves, elas poderiam ser não operáveis, né? E a partir de testes específicos, né, que aí começou a se perceber pequenas coisas que, realmente, às vezes, no exame neurológico normal, era muito difícil de perceber, que era uma preferência, um tipo diferente de motricidade, eram algumas coisas muito finas, muito delicadas, e como as compressões são localizadas, né, aquilo atuava muito normal, então virava como se fosse uma habilidade. E aí eu comecei a perceber, assim,
os relatos de mãe. Eu falo, cara, mãe e vó é o bicho do capeta, né? Cara, eles veem, escuta. Porque se ela falou, você fica... Então, foi justamente a partir disso, a partir de relatos de mães, né? Que eu lembro de uma avó chorando, assim, eu falei, mas não, fica calma, tá bom, a cirurgia já acabou, tá tudo bem, né? Ela falou assim, não, doutora, é que eu não podia contar para minha filha. Mas eu tinha muita preocupação, porque eu achava que ela não mexia um ladinho. E a criança saiu da cirurgia chupando o dedo com a outra mão. Sim. E aí aquilo assim, e a avó estava angustiada porque ela não queria falar para a filha e ficava assim, que achando que era coisa da cabeça dela. Então, toda essa parte da dinâmica, que assim, aí eu pensei, falei, mães que relatavam que depois da cirurgia, doutora, você deu aquela pílula da Emília, a criança começou a falar, né, e falar frases, falava só palavras, passou imediatamente a falar frases complexas, ou quem era desatento começou a sentar para assistir um desenho, coisa que eu nunca tinha feito. Então, gente, essas mudanças de pré e pós-operatório começaram a me chamar a atenção, e aí foi justamente esse contato aí com isso. Falei, bom, né, tudo bem, uma mãe, 2, 3, geralmente quando é 3 eu já começo a falar, não, alguma coisa tá diferente, é isso, não pode ser uma coincidência, né? E aí eu não sei nem quanto tempo tem que existem esses testes e coisas, porque deve ser bem recente, né? São, né? Eu tenho os testes, os antigos testes de QI já mais de, sei lá, não sei digo estimar, nem mas de de QI, anos, né? Mas assim, a ciência de comportamento é um negócio que vem muito, há décadas, sim, né? Sim, o caso HM, né? Que é um dos precursores, assim, né? A gente Qual até que é fala esse caso da neuropsicologia. HM foi um paciente que foi operado, que na época não ele tinha epilepsia e foi operado. Só que ele ficou com um quadro sequelar dele não ter mais memória recente. Foram tirados os 2 hipocampos dele, né? Essa é a questão. E, assim, o cara, a cada momento, ele não lembrava de nada. Sim. Mas ele tinha, por exemplo, era feito um teste com ele, onde ele tinha, era usado um espelho, ele não via a própria mão, e ele tinha que desenhar, acho que era uma estrela, alguma coisa assim. Ele tinha que copiar um desenho. E aí, todos os dias ele fazia esse mesmo teste. E o que a neuropsicóloga, né, vamos dizer ali, né, da época, acho que nem se chamava isso, ela percebeu é que, com o passar dos dias, ele desenhava mais rápido. Ou seja, todos os dias para ele era o mesmo dia, né? Ele se esquecia de tudo. Então, todos os dias a mesma médica tinha que se apresentar, todo mundo tinha que se apresentar para ele. Mas aconteceu uma aprendizagem que ele teve o desenvolvimento da memória ali motora, né? A memória salvo engano, o paciente ele foi estudado no MIT, que é o Instituto de Tecnologia. E, na verdade, foi daí que veio os primeiros trabalhos de ciência comportamental com relação a hábito. Por isso que hoje você, nas editorações, né, tem muito trabalho sobre o hábito, os 7 hábitos, não sei o quê, mas todos são baseados nisso daí. Realmente você fortificar hábitos. Transtorno de memória recente até fica popular, né, vamos dizer assim, né, na cultura, no sentido de que nos filmes, né, como se fosse primeira vez, amnésia, porque é algo muito curioso, né? Mas aí no caso dele é o que quando começou a se pensar que, peraí, existem outros tipos de memória também, né? E que não necessariamente porque uma tá afetada que você não pode ter e desenvolver outra. Né? E isso é uma das coisas que puxando a sardinha do meu lado, né? A gente que na craniosinostose a gente percebe. Então, assim, hoje avaliando pacientes mais velhos, que a gente percebe que assim, não, mas tá vendo, não houve prejuízo, não houve nada. Quando a gente faz o teste neuropsíquico num paciente até mais idade, a gente percebe que houve uma compensação. Que aí quando você separa as habilidades, assim, você tá vendo a luz branca, não, tá tudo ótimo, tá tudo bem, tá tudo perfeito. E de repente, quando você separa o arco-íris, você consegue ver aonde houve isso. E isso hoje é o que eu mais uso como preditivo do tratamento. Porque, assim, então, por isso que eu eixo tanto, né? A gente bate tanto nessa tecla da obrigatoriedade de fazer essa avaliação basal. Porque é esse basal, né,
que eu vou utilizar como comparativo com o crescimento da criança. Porque na hora que houver uma queixa, eu tenho que voltar atrás para saber se aquilo já existia ou não. E porque, assim, se é algo novo, eu tenho que valorizar. Porque esse cérebro que estava, entre aspas, normal, ele pode estar sendo, de novo, sofrendo compressão. Mesmo porque a criança só pode ser recidivante. Sim. E Então, por isso assim, também que eu reforço que não dá para brincar com isso. Não Não. pode Não. ser uma coisa feita de qualquer jeito e rapidamente. Porque Você preenche indica- igual o quiz do... O quiz, exato. Exato, porque isso aí indica uma cirurgia ou não. Né? Porque, assim, tá tudo bem, esteticamente tá bem, mas a gente começa a perder uma performance, eu tenho que valorizar isso. Né? Se eu tinha uma performance X antes e eu comecei a perder, eu tenho que saber, olha, da onde tá vindo isso. Sim. E que também, de evolução da criança. outra coisa que é muito importante, né, de você falar assim, eu preciso saber de onde está vindo, e que também a neuropsicologia também pode ajudar até a entender se não está vindo de uma questão Exato. anatômica, neurológica, Uhum. pode estar associado a um quadro emocional, Uhum. a um evento que aconteceu, né? E a gente Sim, precisa saber separar. diferenciar isso. Tem até um caso muito interessante, que aí não é de criança, mas era idoso, que eu lembro que foi encaminhado, né, com um diagnóstico de Alzheimer, que foi feito em uma consulta, e aí depois a Isa fez uma avaliação neuropsicológica, mesmo. foi bem interessante. Era um idoso que estava muito deprimido, né? E agora eu não vou lembrar Na avaliação qual era o neuropsicológica. motivo, tá, desse quadro deprimido dele, se ele tinha recém ficado viúvo, algo assim, um divórcio, alguma Mas coisa na avaliação assim. neuropsicológica se aplicou escalas de depressão, que ajudou, né? Não só isso, mas apareceu ele teve um déficit, né? Esse Uhum. caso, ele aparecia sim ali num teste de, na verdade, que é de uma memorização auditivo-verbal, né? Então, de lembrar de palavras e Uhum. tudo mais. E ele teve um tipo de resposta ali, de um prejuízo muito específico ali, que em muitos estudos estava completamente associado a quadro depressivo e não a Alzheimer. então. E ele não tinha outros critérios para Alzheimer, né? Então, para um outro tipo de prejuízo no dia a dia, de parte de funções executivas. Não, foi uma coisa muito específica, né? Que clinicamente, depressão, a gente fala, perda de memória antiga, aquela coisa, esquece coisas da infância, onde morou, coisas que não são tão comuns esquecer. Diferente do Alzheimer, de esquecer memória Sim, recente. tudo que é muito mais... Exatamente. Assim, a importância disso, né? Porque assim, eu brinco que a gente sabe a nossa ignorância quando a gente só sabe duas doenças, né? Então, assim, a gente sabe duas doenças de cada coisa, então eu, né, fora da neuro, eu só sei, olha, Alzheimer, eu tenho que encaixar em Alzheimer ou Parkinson, né? E assim, a quantidade de hoje, né, de síndromes demenciais, de tipos de demência que hoje o teste neuropsico Mas olha a consegue ver. importância para esse paciente dessa Sim. avaliação. Não só tirou ele do estigma, como Sim. colocou ele no tratamento correto. Que mudou Né? completamente o curso. Isso eu falo muito pro doente. É que quando você fala, por exemplo, olha, você tem autismo, você já coloca um estigma muito grande a essa criança ou esse adulto. E não é incomum hoje pessoas... E assim, eu acho que é claro, isso vai mudar. Vai mudar à medida que for evoluindo essas pesquisas, né? Porque muita gente hoje fala assim, eu fiz o teste e veio autismo. Então, mas por isso que não é simplesmente você dar um nome. Sim, justamente. Né? O que por que são Assim, também uma coisa que assusta normal, as mas pessoas. tem autismo. Mas e por que é um laudo tão grande? Por que é um monte de folha, 10, Sim. 15 folhas? Porque a gente também está ali falando sobre pontos fortes e pontos fracos da pessoa, né? Sim. O autismo, ele é um espectro justamente porque não tem um igual ao outro, né? Então, é o laudo que vai me ajudar a dizer assim, não, mas essa pessoa, ela consegue socializar melhor, por exemplo, né? Então, essa criança, ela tem mais estereotipias e por isso ela precisa ali de um cuidado diferente, né? Então, não é simplesmente eu dar um nome, né? A gente dá todo
caminho. Um caminho, né? E explica um funcionamento. Isso, às vezes, isso é tão... A parte de fazer a devolutiva, né? Que é a última coisa, né? Também não só entrega o laudo e tchau e benção. Ainda a gente faz uma devolutiva, né? Ela costuma ser muito acolhedora, sabe? Que é uma consulta, essa devolutiva. É uma última consulta, né? E pode ser mais de uma também, né? Nunca tem esse... acompanhamento. Ou mesmo acompanhamento, né? Doença da ordem psicológica. Sim, sim. E aí, essas devolutivas, às vezes eu sempre fico um pouco preocupada, fico um pouquinho ansiosa antes da devolutiva, porque às vezes a gente tem que dizer coisas difíceis, né? Mas o retorno é sempre o contrário, assim, é sempre de pessoas que ficam muito gratificadas, porque elas, parece que elas se sentem entendidas, parece, ou então no caso da mãe, que fala, nossa, agora eu consigo enxergar, fez sentido, né? Eu consigo saber como lidar com o meu filho agora. Né? Olha como é interessante coisas que numa avaliação neuropsicológica consegue testar que num dia a dia, num consultório, é muito difícil para a gente, né? Teve uma paciente também que era um pouco assim excêntrica, alguma coisa assim, foi fazer a avaliação neuropsicológica. A Isa vai lembrar bem. O que foi marcado, foi marcante na avaliação neuropsicológica dela? Um déficit inibitório. Você lembra? Que aí tinha essa questão, assim. Então, ela era uma pessoa que se ela tivesse sentada no ônibus, alguém chegasse para ela e falasse, quanto você ganha? Ela falava. Qual a sua senha do banco? Ela falava. Porque ela tinha um déficit inibitório. E isso gerou toda uma questão, né, na formulação do laudo, na devolutiva, explicando para a família isso. Olha, quando ela for fazer questões de que mexam com dinheiro, com coisas de banco, ela precisa ir acompanhada, você entende? E muitas vezes passava como uma pessoa ansiosa. Ela fala muito rápido, ela responde muitas coisas e ela tá sempre falando de muita jeito, muito rápido. E era isso, ela era uma pessoa que não sabia fazer o filtro antes de saber o que responder. Então, era uma pessoa vulnerável, até uma senhora, né? Vulnerável. Mas é justamente esses estigmas que devem ser combatidos, né? Porque, por exemplo, não é... O Gabriel, com certeza, você também... Não é incomum, né? A ideia, tem depressão, você vai pro shopping, você melhora. São essas coisas que eu acho que a SEM realmente se presta para esclarecer e se precisar, estamos lá para ajudar, né? Quem precisar. A confusão de depressão com tristeza, né? Mas você tá ganhando bem, você não sei o quê, como é que você tem depressão? Você tá com tá faltando problema pra você. Não, e eu gosto justamente na SEM, justamente essa troca, né? Da gente discutir, a gente se preocupar, falando, isso aqui não tá batendo, e eu posso pedir opinião, né? Ligo, olha, não sei o que é, mas alguma coisa, tô sentindo que alguma coisa é errada. Isa, por favor, avalia para mim, vê, né? Às vezes, porque assim, são as percepções de cada profissional. A gente está na nossa área e a gente tem aquele olhar, né? Eu tô olhando o elefante de frente, eu vejo, né, a tromba, vejo aqui, mas eu falei, nossa, eu não sei, tem alguma coisa aqui por trás que eu não tenho enxergado, que aí essas conversas, essa união que fazem a diferença, né? Com certeza. Porque assim, eu acho que eu tenho a super culpa, né, justamente do pai do Anderson, né? Quando a gente levou numa excelente geriatra, que ela fez um diagnóstico que ele estava demente, e ele tinha um tipo de alteração que podia ter sido tratado previamente, e começou com um sintoma de hiperreligiosidade que passou batido, porque era normal dele, né? Ele realmente era uma pessoa, né, já devota, que tinha 2 irmãs que eram freiras e tudo, mas aí começou um exagero de ir para a igreja que nos passou desapercebido. O quanto de sinais que às vezes elas não... Tava lá, né? E a gente às vezes não viu. Então, isso que nós médicos também não vimos na época, e passou por vários bons profissionais que acabaram não tendo esse olhar, né? Bom, eu acredito que para um episódio inicial, né, acho que a gente cumpriu a nossa função aqui de falar sobre... Mas é claro, a gente precisa de novos episódios para esclarecer os outros detalhes aqui citados, como o espectro autista, os déficits de atenção... Tá? E a gente já vai, inclusive, deixar marcado por um próximo episódio. Bom, para as considerações finais, Dr. Gabriel. Não, só agradecer o convite e parabenizar a Isabela pela excelente participação. Você é sempre muito bem-vindo. Devia, inclusive, comparecer mais. Verei. Doutora Alessandra?
Eu acho que eu tenho... muito obrigada pela Isabela, porque eu sei que eu enchi muito, né? Eu sei o quanto que eu devo ter de participação nisso, dessas solicitações, né? Da ajuda da Isabela nas minhas angústias com essas crianças, né? E graças a Deus ela respondeu e está aqui com a gente. Doutora Isabela. Eu que agradeço, gente. É um prazer trabalhar com vocês. Bom, o prazer realmente é todo nosso. E assim, devo a doutora dar os parabéns aqui em público, a doutora Isabela e o doutor Gabriel. São pais agora de uma linda criança, tá? E um dia vamos trazer ele aqui também. A nossa audiência, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Semcast.